agradeço a quantidade de pessoas que aqui estão e vamos começar. Eu queria começar por te explicar qual foi o desafio. Em 2022, este executivo lançou um repto para a alteração da pista ciclável no eixo de Almirante Reis. Fizeram uma proposta e essa proposta não foi acolhida. A proposta basicamente era manter a pista ciclável como se encontra hoje, mas passá-la junto ao separador central, uma pista bidirecional. Acho que estamos todos a par da questão da pista ciclável na Almirante Reis, que foi inclusive, do ponto de vista das eleições, um tema quente, e o Executivo, a determinada altura, lançou um desafio ao Departamento de Espaço Público, do qual eu faço parte, para um projeto que não se centrasse exclusivamente sobre a pista ciclável, mas um projeto integrado do ponto de vista do espaço público. O que é que isto significa? Todos os sistemas e não exclusivamente a pista ciclável. Este trabalho foi realizado por uma extensíssima equipa e de facto, trabalhar na Câmara Municipal de Lisboa tem esta grande vantagem, porque somos uma quantidade de departamentos, uma quantidade de direções municipais com todas as especialidades e, portanto, houve uma equipa de todos os domínios que intervêm no espaço público. O trabalho foi lançado o desafio da coordenação e nesse momento convidei a Conceição Candeias, que está aqui sentada, a fazer o trabalho comigo, diretamente. Este trabalho foi desenvolvido em dois grandes blocos. Há um primeiro bloco que é um trabalho de diagnóstico e caracterização que cada um dos serviços da Câmara fez e, portanto, nós queríamos saber exatamente o que se passava em 2023, em todos os níveis, da mobilidade, da acessibilidade, do saneamento, da segurança pedonal, da iluminação pública e, portanto, este trabalho decorreu basicamente 14 meses a ser feito. E incluiu naturalmente as entidades que trabalham com a Câmara, como a Carris, o Metro, a PSP e os bombeiros. E depois tivemos um longo processo de participação pública. Eu não sei se alguém teve conhecimento, foi pelos vistos não. E de facto houve aqui qualquer coisa que falhou, porque foi um trabalho muitíssimo exaustivo e complexo, mas circunscreveu-se, de facto, à área geográfica da Almirante Reis e acabou por não se estender à cidade. Eu gostava de partilhar aqui convosco aquilo que é, na sua gênese, a Almirante Reis, de uma forma muito sucinta, porque isto seria uma outra apresentação, mas começamos, temos duas ribeiras. Temos a Ribeira de Arroz, para vos localizar, que é aquela que passa ao longo da Almirante Reis, que passava inicialmente ao longo da Almirante Reis, e para vos referenciar temos a Ribeira do Valverde, que passava na Avenida da Liberdade. Elas vêm-se encontrar no Recio e Praça da Figueira e depois desaguam ao rio. O que nós tínhamos inicialmente era um extenso vale. Hoje em dia a percepção física que temos da Almirante Reis, uma vez que temos os edifícios, não conseguimos perceber a topografia e, portanto, não percebemos que estamos num vale, mas para percebermos, nós temos o alinhamento de todos os miradores, da Alameda, da Penha, do Caracol, Aguda, Senhora do Monte e da Graça, e temos uma encosta bastante inclinada deste lado nascente e depois uma encosta mais adoçada do lado poente, que dá para a Avenida da Liberdade. Isto é muito interessante porque todo este sistema de vistas vem aproveitar as cotas altas do vale, enquanto este, que está entre as duas ribeiras, é mais adoçado e é onde se vem instalar uma série de equipamentos, inicialmente conventos, e depois veio a dar origem a hospitais e a estabelecimentos de ensino. Temos o Técnico, temos São José, temos a Estefânia, portanto, toda esta encosta é mais doce, estamos aqui à cota de 73,87,
e aqui na Penha chegamos à cota 110. Portanto, estamos encaixados no vale, a ribeira vinha de Arroios, descia naquilo que é hoje o regueirão dos Anjos e vinha pelo aquilo que é o Bem Formoso. E porquê que isto é importante? Nós sabemos que a Almirante Reis não é, ao contrário da maior parte das avenidas, percepcionada como um todo. Tem, de facto, formas de vivência e formas de ocupação bastante distintas. Temos este primeiro torso, onde foi aberta a primeira Rua Nova da Palma e depois é aberta a Rua da Palma até que rompe depois a Muralha Fernandina. Depois temos o caminho inicial, que era o caminho de saída de Lisboa, que vem pela Rua do Bem Formoso, vai pela Rua de Arroios e depois daria para a Calçada de Arroios, a Estrada da Charneca e a Estrada de Sacavém. E temos uma segunda charneira, portanto tínhamos esta primeira, que era a Muralha Fernandina, que foi a primeira a ser aberto um arco para fazer a saída das pessoas de Lisboa e as mercadorias, porque era preciso fazer escoar por esta zona da cidade e, de facto, o caminho já não era suficiente para fazer escoar estes produtos. E depois temos esta segunda zona, que vai ter um limite, que é aquilo que no século XIX era a Estrada da Circunvalação e que vem a ser, no fundo, depois da Reconquista não, é uma linha de defesa joanina, portanto, que aparece após a independência relativamente à Espanha e, portanto, há aqui um limite do século XVIII, há aqui um limite do século XII e esta expansão e evolução da cidade vai acompanhando, de alguma forma, aquilo que é a história dos limites da cidade. Era uma zona rica em água. Vocês, se repararem aqui, tínhamos um sistema naquilo que era a rua direita de Arroios, um sistema de poldras para se poder andar junto à água. Aqui temos uma série de pontes e temos pontes aqui deste lado, portanto, toda esta água que corria para a zona atual do Rossio e a Praça Figueira, há descrições que chegava a bater na Muralha Fernandina quando havia cheias, como se fossem ondas. E este é ainda hoje um problema. A água desce e desce com bastante força e temos uma avenida bastante impermeabilizada, embora o PGDL, o Plano Geral de Drenagem, esteja hoje a equacionar a resolução a montante, mas continuamos a ter problemas de acumulação de águas. E, portanto, a questão da infiltração pluvial é também aqui uma questão fundamental. Para vocês compreenderem, há aqui é uma avenida que demora 200 anos a consolidar-se. Tem uma primeira fase, que é a tal da abertura da Rua Nova da Palma, e depois, com o terremoto, há uma série de construções precárias que se instalam neste vale. Depois, há uma série de iniciativas privadas e quando nós vamos olhar para este desenho urbano, é um desenho, de alguma forma, diria que não tem um plano no sentido extensivo. E depois temos, já mais tarde, o plano a partir da zona da Praça do Chile e ele consolida-se em 1980. Portanto, temos uma avenida que, no fundo, obedece a um perfil que começa numa rua. E o que é que isto significa? Isto é a situação que temos hoje, isto é a área de intervenção e esta é a área de estudo. Esta área de estudo corresponde basicamente àquilo que são os limites do vale. Portanto, há um eixo que agrega 11 bairros e este eixo, naturalmente, a relação entre as colinas, a relação pedonal, a relação viária, o sistema de vistas, todo o equipamento, era absolutamente fundamental compreendermos como é que toda esta unidade funcionava para podermos intervir naquilo que é o eixo propriamente dito e ao qual juntámos todos os espaços públicos que estão adjacentes. Portanto, agora, isto
cai por razões gráficas. E o que é que temos? Temos um eixo com 2,9 km de comprimento e 25 metros de largura. Porque isto, de facto, quando a Rua Nova da Palma é construída, tem 25 metros de largura e esta largura estende-se ao longo de 200 anos, não havendo nunca circunstâncias, houve problemas pontuais em relação a alguns edifícios, portanto, nunca foi alargada e ela mantém-se, é uma avenida com a largura de uma rua. E esta é, de facto, o grande desafio ao longo de todo o trabalho. O último troço também tem 25 metros? Toda a rua tem 25. Para vocês perceberem, a Avenida República, que tem basicamente metade do comprimento, tem 60 metros de largura, a Avenida da Liberdade, 90, e a Avenida Almirante Reis, que é praticamente o dobro, tem 25 metros de largura. Esta área de intervenção, como vos disse, apanha a Rua da Palma e a Avenida Almirante Reis. Durante este processo tivemos trabalho com várias pessoas e o Appleton teve connosco uma apresentação para caracterização da Almirante Reis e ele dizia-lhe, de facto, isto é uma avenida com o perfil e com a vivência de uma rua. O que é que se passa ao longo, desde 1910, que é quando a avenida é basicamente concluída, ainda não era o areeiro, mas já estava bastante desenvolvida, tínhamos um perfil com uma plataforma central, arvoredo, elétricos e os automóveis. E tínhamos um sistema de drenagem central. E isto é absolutamente fundamental ao longo deste trabalho. Depois há uma alteração e o perfil passa para 2 árvores de cada lado, elétricos ao centro e automóveis de lado. E de repente constrói-se o metro em 1960. E o que é que acontece aqui? Ao ser construído o túnel do metro, a drenagem passa para os passeios laterais. São grandes condutas e é impossível plantar sobre estas áreas de drenagem e, portanto, passou a ser só possível plantar naquilo que nós conhecemos hoje, que é a plataforma, o separador central. Em média temos cerca de 3 metros de profundidade, portanto, aparentemente, pensamos como é que é possível estar a plantar sobre o metro, mas é absolutamente, foi absolutamente fácil e estendeu-se a plantação ao longo de todo o eixo. Porquê é que as tílias não se desenvolveram muito? Suspeita-se que as terras de empréstimo que foram da escavação foram colocadas dentro das caldeiras e, portanto, além da poluição, de facto, não é o mais aconselhável para árvores que se desenvolvam. Elas têm cerca de 40 anos e estão num estado não desenvolvido para aquilo que seria a sua idade. Depois temos a implantação em 2020, durante a pandemia, da pista ciclável, uma primeira bidirecional do lado nascente e mais tarde, em 2024, em 2021, ela passa para cada um dos lados do separador central. Portanto, hoje é a situação que temos, pista ciclável junto ao separador, uma via alargada onde passam os transportes públicos e os transportes individuais, passeios sem hipótese de plantação de árvores. Este diagnóstico técnico começa, e eu gostava de fazer este enquadramento para percebermos a pressão dos vários sistemas sobre este eixo. Temos as radiais de Lisboa, esta que já vos contei, que era a que dava ao caminho de Sacavém, que vai até ao aeroporto. Portanto, todo o trânsito de entrada e escoamento faz através deste sistema de radiais e o atravessamento da cidade faz através das circulares. Ora, na Almirante Reis passa a Quinta Circular, que vem junto ao Banco de Portugal e depois vai pela Moraes Soares e liga basicamente, vem pela Infante Santo, Rato, a Avenida da Liberdade, Febo Muniz, que é aqui o Banco de Portugal, atravessa e podemos ir a Santa Apolónia.
o que é que o PDM nos diz em relação a este sistema viário? Em 2012 foi classificado o sistema viário um terceiro nível, portanto uma intensidade relativamente baixa de tráfego e um nível bastante mais elevado, que é o nível 2. O nível 1 é a primeira circular, as circulares mais a primeira e a segunda circular, e portanto o nível 2 diz-nos de facto que há uma grande carga de tráfego nesta zona, desde do Banco de Portugal até à Praça do Areeiro. Esta era a condição em 2012. Temos também um sistema absolutamente de transportes públicos e transportes prioritários muitíssimo forte. Temos a pista ciclável, que quem anda de bicicleta sabe, quem não anda não sabe, que ela é interrompida num troço entre a Alameda e a Avenida de Paris e, portanto, muita gente o que faz e anda de bicicleta naturalmente continua em frente, em vez de dar esta volta, e isto cria situações bastante complexas do ponto de vista de segurança. Temos o elétrico, temos ainda o acesso aos hospitais. Nós temos o São José, temos a Colina de Santana, temos a Estefânia e, portanto, não sei se alguém mora na Almirante Reis, mas a passagem das ambulâncias é um ambiente sonoro bastante característico durante o período noturno. Temos ainda uma quantidade de paragens de autocarro, é bastante bem servida do ponto de vista da Carris, e temos 6 estações de metro. Ou seja, não existe nenhum eixo em Lisboa com esta diversidade de oferta em relação àquilo que são os transportes públicos. E, ao contrário do que se pensa, temos apenas 350 lugares de estacionamento, não temos 700. E, portanto, até porque o PDM, nas situações tão bem servidas de transportes públicos, obriga necessariamente a uma redução da oferta de estacionamento nestes eixos. Um dos trabalhos que foi feito e que foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento da nossa proposta foi um estudo de tráfego. Fizeram-se contagens porque aquilo que o PDM nos dizia relativamente a 2012, tinham-se passado cerca de 20 anos. E, portanto, externalizámos este estudo de mobilidade, naturalmente. Tinha que ser feito com alguma celeridade e implicava recursos bastante fortes. Portanto, o que é que nos vem dizer? Vem-nos dizer que aquilo que acontecia, acontece no PDM 2012, que é o trânsito não muito intenso, que era até ao Banco de Portugal, o estudo vem-nos dizer que é até à Praça do Chile. E só a partir daí é que a entrada e saída de Lisboa se acentua e, portanto, muitas delas alimentadas por esse eixo e outras pela Alameda Afonso Henriques. Portanto, o paradigma muda. Como veem, passa desta zona para a Praça do Chile. Há uma razão. Tínhamos pois para mim ainda é um paradigma, para vocês não, mas já vão saber porquê. Ou seja, aquilo que era uma intensidade brutal de tráfego que ocupava basicamente 2/3 da avenida, afinal diz-nos que aquilo que é a zona mais usada do ponto de vista do chão pelas pessoas tem muito menos tráfego do que aquilo que nós pensávamos. Portanto, no fundo, do ponto de vista do espaço público e de todas as suas variantes, isto torna-se um desafio positivo em relação a uma proposta de espaço público. Temos, naturalmente, fizemos este estudo de todo o equipamento que se instalou nas encostas e, como vos disse há pouco, a maior parte deles eram conventos que dão origem depois a hospitais, e depois aqui temos estabelecimentos de ensino, aqui superior, aqui ensino secundário. Portanto, as duas encostas são muitíssimo bem servidas de equipamento, não só de saúde e de ensino, mas também os mercados e outros equipamentos como a Misericórdia,
comumente chamada de sopa dos pobres, e, portanto, temos aqui serviços sociais também bastante ligados à imigração, também bastante expressivos. Temos os espaços públicos, eles prevalecem nas zonas das encostas. Temos o Martim Moniz, o Campo Santana, a Alameda, uma série de miradores, alguns jardins e as zonas à volta dos mercados. Temos os espaços verdes também, que ocupam a maior parte das comieiras e, portanto, não as encostas. Nas encostas, a maior parte destes espaços verdes ou estão associados, em alguns casos, aos miradores ou a pequenos logradouros privados. E temos aquilo que nós identificamos como novas zonas de centralidades em relação ao eixo. O que é que isto significa? Significa que algum tipo de equipamento ou algumas situações implicam atravessamentos e reunião de pessoas mais intensa do que nas outras zonas. Aqui temos o encontro com Martim Moniz, aqui temos a ligação entre o chafariz do Intendente e a Praça do Intendente, temos a Igreja dos Anjos com a Misericórdia e um equipamento fundamental que é o ginásio Lisboa Clube, temos a Praça do Chile, naturalmente, a Alameda e a Praça do Arieiro. E depois fizemos um trabalho de campo, que foi perceber, do ponto de vista da circulação pedonal ao longo das encostas, onde é que eram os pontos fundamentais de atravessamento do eixo. E elas vêm naturalmente coincidir, a maior parte delas, com aquilo que são as zonas ligadas aos equipamentos. Depois fizemos este estudo de mobilidade, implicou também um estudo dos atravessamentos da circulação pedonal no eixo. Temos zonas mais pronunciadas também, vocês reparam também que têm a ver com estas centralidades, portanto as pessoas têm tendência a aproveitar estas zonas, até porque têm passadeiras, mas outras também têm, não são tão significativas, e portanto temos aqui zonas de utilização de passadeiras bastante intensa. Temos depois os acessos ao metro, que têm esta representação e também estão associados muitas vezes ao atravessamento e que têm uma carga, uma intensidade bastante elevada, e temos aquilo que são os percursos ao longo do eixo. E porquê é que isto nos interessava? Vocês reparem que a maior parte dos percursos estão na zona da Praça do Chile para baixo. Portanto, as pessoas andam ao longo do eixo, e qualquer um de nós que conheça bem a Almirante Reis, eu não sei se vocês não estão a ver. Estão? Não sei se estão em frente. Portanto, quem utiliza a Almirante Reis para andar a pé, e a ordem, de facto, a percepção física que nós temos da Almirante Reis coincide naturalmente com os dados que nos são fornecidos, porque as pessoas caminham bastante onde há muito equipamento e comércio, e depois, aqui, a partir da Praça do Chile, caminham bastante menos. Isto, no fundo, do ponto de vista da síntese da rede pedonal, dá-nos um eixo que até à Praça do Chile tem uma intensidade de circulação ao longo do eixo muito intensa. Estes atravessamentos nestas zonas também correspondem a zonas francas de atravessamento. E temos, ao nível, agora, para vocês perceberem o que se passa com estes atravessamentos pedonais, aquilo que a segurança pedonal nos diz é que uma passadeira deve distar de outra cerca de 100 metros. Ora, nós temos situações, todas as que estão a vermelho, que dão origem a atravessamentos fora da passadeira. E temos o separador central, muitas pessoas aproveitam a existência do separador central e atravessam, isto dá origem a situações de grande insegurança e algumas até de sinistros. O subsolo. Temos uma cidade debaixo da Almirante Reis e isto é absolutamente brutal. Escolhemos aqui só 2 pontos, ou 3, mas para vocês verem, temos gás, água, eletricidade, acontecem em todas as ruas, só que aqui temos 25 metros de largura e o eixo viário com metro.
e, portanto, o espaço que nos sobra para a plantação de árvores é o verde, que corresponde ao sítio onde está o tráfego. Já sabíamos que lá estão árvores. Portanto, este foi o enorme desafio. Quando chegámos a este ponto, pensámos, não vai ser possível plantar árvores de qualquer maneira, é preciso pensar do ponto de vista global como é que vamos eventualmente tentar fazê-lo. A zona azul é a zona de proteção do sistema de drenagem, por isso eu chamei-vos a atenção no início, que impede a plantação de árvores. A ilha de calor, para a projeção para os próximos 20 anos, vocês veem, a vermelho é aquela que é mais intensa. Temos uma projeção bastante acentuada do ponto de vista daquilo que será o aumento da ilha de calor neste eixo, e quando fazemos a relação com a estrutura verde da cidade, percebemos que, de facto, este é um eixo, como já sabemos, muitíssimo pouco servido, não só ao longo do eixo, mas também na zona do vale. Fizemos um estudo, espero que isto... da projeção da nascente, temos sombreamento naturalmente a partir das 14, mas a poente, a sombra nunca chega ao lado, a nascente, a sombra nunca chega à zona nem do passeio, nem dos edifícios. Portanto, é esta a questão. Vocês veem para o solstício de verão, temos a partir das 12 até às 15, às 17, a zona nascente é praticamente, está sujeita a temperaturas bastante elevadas. A carta de síntese, portanto, temos o menor volume de tráfego até à Praça do Chile, um maior volume de tráfego a partir da Praça do Chile. Temos elevados movimentos pedonais até à Praça do Chile, menos a partir da Praça do Chile. Temos uma exposição solar intensa no período da tarde do lado nascente. Temos a impossibilidade de plantação de árvores. Temos os atravessamentos pedonais intensos e as nossas centralidades. Isto associa-se ainda à necessidade do acesso aos hospitais, a uma rede ciclável descontínua, a uma acessibilidade pedonal que não está garantida e a áreas permeáveis bastante reduzidas e o sombreamento também lateral quase inexistente. O processo, portanto, este diagnóstico estava a ser feito e paralelamente tínhamos um processo participativo. O que é que implica um processo participativo? Perguntar às pessoas, tanto pelas suas, como é que identificam os problemas e quais são as suas sugestões. Como houve todo este momento ao longo dos últimos 6 anos, desde que foi instalada, aliás 4, desde que foi instalada a pista, construiu-se um discurso bastante especulativo relativamente ao Almirante Reis, e o que nós começámos por fazer foi toda a informação que tínhamos recolhido foi distribuída para o público em geral, através, seja de MUPIs. Criámos um site com toda a informação que dizia respeito à qualidade do ar, à mobilidade, à acessibilidade, ao ruído, portanto, à história, ao próprio eixo da cidade, do Almirante Reis. Distribuímos uma espécie de um flyer também com toda a informação relativa ao eixo e, na fase seguinte, tivemos uma série de atividades de participação que tiveram o inquérito online e depois uma série de outras atividades que agora aqui não vale a pena desenvolver, mas que implicaram com a sociedade civil e entidades ligadas às questões do espaço público e que deram um resultado que é naturalmente o resultado do ar do tempo, dos ares do tempo. Não era de esperar que de repente as pessoas não quisessem aquilo que naturalmente hoje desejam e que faz parte de um discurso sobre o espaço público. Havia a questão da ciclovia,
praticamente, ou seja, quem quer e quem não quer a ciclovia, praticamente empatou, mas havia mais pessoas a quererem manter a ciclovia. Colocar árvores foi, de longe, a questão foi a questão mais acentuada em relação às respostas de desejo. Também as questões ligadas à higiene urbana, isso é transversal à cidade, a fluidez do tráfico, melhorar a segurança na ciclovia e mais espaço pedonal. Hoje, eu não sei se vocês têm caminhado a pé na Almirante Reis, mas é basicamente uma guerra com esplanadas, com os acessos ao tráfego, ao metro, com as paragens de autocarro, com uma série de questões que se colocam de insegurança e, portanto, as pessoas pediam mais passeios livres e mais espaços de encontro. Não há um único banco ao longo de 2,9 km. Portanto, as pessoas podem sentar-se hoje nos degraus do chafariz do intendente ou nos degraus da Igreja dos Anjos. Os objetivos, naturalmente, estão aqui elencados, acho que desta conversa que vamos tendo, percebemos, tanto através da participação como daquilo que foi o diagnóstico, que, no fundo, são mais árvores, uma estrutura contínua verde, a redução da ilha de calor, o aumento das áreas de infiltração de retenção pluvial, a criação de áreas de estadia, atravessamentos pedonais mais seguros, garantia de acesso de viaturas de emergência e o desempenho rodoviário, isto assim em linhas gerais. Para conseguirmos conjugar todas estas questões, havia 4 parâmetros fundamentais. Diminuir o estacionamento à superfície. 1. Remoção do separador central. A deslocação da linha do elétrico e a deslocação do acesso do metro ao metro na zona norte. Os novos perfis para a avenida não são contínuos. Temos um primeiro troço, a nossa proposta tem um primeiro troço até à Praça de Chile, que coincide naturalmente com aquilo que é menos tráfego, mais circulação pedonal, e um segundo troço da Praça de Chile até ao Arieiro, que tem depois uma variante A e uma variante B. E estas áreas que nós consideramos áreas de novas centralidades, vamos tentar fazê-las coincidir com zonas da calmia de tráfego. E o que é que isto significa também do ponto de vista da experiência física de caminhar no eixo? Nós temos uma avenida que corre ao longo, com a mesma largura, com os mesmos passeios e, portanto, o que nós queremos é imprimir um certo ritmo e uma diferença ao longo da avenida, aproveitando estas zonas para as diferenciar relativamente ao eixo contínuo. O resultado para o primeiro troço foi retirar a pista ciclável e o separador central do centro, passar a pista ciclável para o lado. E o que é que isto provocou? Ao fazermos a deslocação da pista para a zona dos passeios, conseguimos chegar à zona viária e ter espaço para plantar árvores. Portanto, colocamos a pista sob o sistema de drenagem e depois fazemos uma faixa plantada que alterna as plantações entre si com o estacionamento que vamos manter, que são cargas e descargas, são aqueles que são subsidiários do funcionamento de uma avenida, naturalmente. É retirado todo o estacionamento tarifado e irá depois para uma distribuição para quem tem os dísticos de EML para parques nas áreas envolventes. Esse estudo está a ser feito e já há uma cabimentação que corresponde inclusive a mais de 25% do que é a oferta. As zonas pedonais, termos uma zona livre para esplanadas e bancos e uma zona livre de circulação. A linha do elétrico aqui implicou uma pequena deslocação para junto do Lancil atual e, portanto, desta forma,
conseguimos plantar árvores nos passeios, garantir a pista segura, ter o estacionamento e as paragens de autocarro também junto nesta faixa, portanto as pessoas não têm, nestas zonas, a pista não passa em frente, como acontece na Fonte de Espreita Mel, não passa em frente à paragem, mas de trás, e temos aquilo que corresponde do ponto de vista viário a zero. No fundo é fazer sair o tráfego da cidade e reduzir a entrada. Portanto, temos duas faixas de saída e uma faixa para transportes públicos, para transportes individuais e uma faixa para descer em que juntamos os transportes públicos e os transportes individuais. Temos a pista, a zona pedonal e as esplanadas. Isto é a solução que nós encontramos para a iluminação noturna. Isto para vocês perceberem, quando se coloca um candeeiro entre árvores, a distância entre árvores tem que ser bastante mais ampla do que se conseguirmos trazer a iluminação para o eixo. Portanto, se tivéssemos o braço normal, como existe atualmente, o afastamento entre árvores tinha que chegar aos 15 metros e assim conseguimos tê-lo a 7 metros de distância, que corresponde a um lugar de estacionamento. Portanto, esta é a diferença. Temos aquilo que é a planta atual e a proposta. O que é que... O desafio que nos tinham pedido era fazer um programa, mas foi impossível fazer um programa. Só podíamos fazer se fizéssemos um projeto, porque 25 metros, um lancil, ter 12 ou 10 centímetros faz a diferença toda. E, portanto, não foi possível dizermos como, tivemos que dizer só como é que se faz exatamente. E, portanto, a proposta hoje em dia está basicamente pronta para iniciar um projeto de execução. Isto é o troço, o primeiro até à Praça do Chile. E agora temos aquilo que vai ser, no fundo, a mudança de ambiente ao longo deste primeiro troço. Temos a zona junto à PSP, portanto, o que vamos ter, no fundo, são as duas filas de árvores, o estacionamento, a plantação, a pista ciclável e a zona pedonal. O que nós pretendemos, e isto ainda está em discussão, em relação à diferença de pavimento nas zonas de transporte público, é remover o máximo possível de pavimento bituminoso. Naturalmente tem a ver também não só com a experiência visual do eixo, mas acima de tudo com a redução da projeção de calor a partir de um material de origem petrolífera. Portanto, vamos usar o inerte sempre que possível e, neste caso, do lado da faixa de transportes públicos ascendente. As árvores, vamos ter bastantes transplantes das árvores que existem no centro, portanto terá também tílias, mas em princípio serão árvores fastigiadas e queremos naturalmente introduzir o tempo e, portanto, queremos árvores com floração. Esta é a zona já ao pé do chafariz do Intendente. E agora temos esta perspectiva de cima. Vocês veem aqui o sistema de drenagem e as árvores fora do sistema de drenagem. Esta primeira zona não permitiu, o sistema de drenagem é bastante mais amplo, portanto temos ovais de 1 metro, 1,20 m e, portanto, aqui não conseguimos, durante um troço inicial, não conseguimos plantar árvores, mas conseguimos plantar vegetação arbustiva. Esta é a zona da Igreja dos Anjos e é exatamente esta a zona em que nós vamos uniformizar, portanto, o pavimento em pedra atravessa toda a zona e liga estes espaços de equipamento e estas zonas de atravessamento mais intenso pedonal e induz a redução da velocidade a que chamamos a calmia de tráfego. Isto aqui é junto da cervejaria e já numa perspectiva do passeio.
nas zonas teremos algumas zonas com vegetação diferenciada quando temos os abrigos de carris, por razões técnicas, e temos depois o segundo troço, da Praça de Chile à Alameda. Continuamos com 3 faixas, ainda só até à Alameda, mas a pista ciclável deixa de ser unidirecional de cada um dos lados e passa a bidirecional. Porquê? Pela mesma razão anterior. Se nós mantivéssemos unidirecional de cada lado, não conseguíamos árvores de lado nenhum. E, portanto, trouxemos, ao juntar as 2 pistas de um lado, trazemos a possibilidade de plantar árvores do lado nascente, do lado que tem a maior projeção de calor. Depois o sistema é idêntico, basicamente, àquele que viram para o troço 1. Este é o perfil, idêntico do ponto de vista viário, a pista ciclável bidirecional. E depois temos a Alameda, da Alameda à Praça do Arieiro, e aí já temos uma carga viária bastante mais acentuada e, portanto, vamos manter as 4 faixas, mas conseguimos mesmo assim não só plantar árvores, mas este é o troço em que não temos pista e passamos a ter pista. Portanto, entre a Alameda e o Arieiro passamos a ter pista ciclável. Este é o esquema, portanto, temos deste lado o arvoredo e a pista. E a imagem, no fundo, passa a ser esta pista ciclável do lado nascente com o arvoredo, a plantação de arbustos do outro lado, temos o passeio com a faixa confortável. Aqui na Alameda o que vamos fazer é trazer parte das tílias que são retiradas e vamos colocá-las do lado nascente do relvado da Alameda. Garantimos um eixo, isto está a dar alguma polémica, mas a ideia é, de facto... Corta a monumentalidade. Pronto, corta a monumentalidade, mas daqui a 10 anos esta zona será... E, portanto, agora no fundo, estamos agora a negociar com... Transforma-se numa zona de parque. Dá para fazer manifestações. Tá, é só aqui. É só aqui, é só aqui. Mas a ideia é, no fundo, trazer... As já são mais pequenas. Exato. Mas é trazer o ambiente... É trazer o ambiente das árvores que vêm todas alinhadas ao longo do eixo, abrem neste espaço, tornam-se naturalmente mais orgânicas e depois voltam a ter a faixa alinhada até ao arieiro. Cá está, agora com 2 faixas, tentarmos também reduzir a área de betuminoso. Como temos 4 faixas, vamos ter 2 faixas de transportes públicos. Olha. E aqui a chegar ao arieiro. Já este é o último slide e esta é, no fundo, a configuração da pista ciclável bidirecional e do arvoredo do lado nascente. A estratégia para o estacionamento, agora não vale muito a pena entrar em pormenores, a única coisa que vos digo é que se tiramos os estacionamentos tarifado, mas tudo aquilo que implica o funcionamento da avenida, cargas e descargas, estacionamento condicionado, mobilidade, velocípedes, motociclos, são mantidos e, portanto, temos uma redução substancial de 50%. E os números antes e depois são... temos aqui alguns números. Uma das coisas que para nós foi absolutamente fundamental foi o aumento da área de infiltração. Ou seja, a água que escorre e que chega em grande velocidade, muitas vezes ao Martim Moniz e depois escorre ainda para as praças abaixo, o que nós conseguimos aumentar brutalmente através das caldeiras e dos grandes canteiros, aumentamos bastante a área de infiltração. Reduzimos a área também de emissão de calor, aumentamos a sombra
só falta dizer são os fantásticos. Mas o canal ciclável aumenta também, porque o fechamos e havia um troço que não estava completo. E as tilhas, temos aqui, relativamente àquelas que existem, temos a distribuição que vai ser feita garantindo, se tiverem sucesso, que elas tenham lugar. Do ponto de vista daquilo que é a estrutura da cidade, o que nós, no fundo, e foi sempre a ambição deste trabalho, além da questão funcional, foi criar um novo corredor verde. E, portanto, a partir do futuro Jardim do Martim Moniz, criamos, no fundo, aquilo que é um corredor verde que irá até ao Parque da Montanha, junto ao Arieiro. Portanto, esta foi, sem dúvida, a nossa grande... foi o trabalho de investigação que tentámos sempre levar a cabo e que ao princípio parecia basicamente impossível e depois, com um toque num dia de manhã, como nós costumamos dizer, em relação ao perfil, de repente foi possível plantar as árvores. Portanto, basicamente, resumindo, já falámos, a estrutura verde contínua, mais acessibilidade pedonal, mais áreas de infiltração, solo vivo. Este solo vivo e estas áreas de infiltração o que promovem é também brisas locais. Nós temos, ao contrário do que nós pensamos, não é a zona do rio que tem grande arrefecimento, do contrário, porque os ventos de Lisboa são ventos de norte, e eles aproveitam todos estes corredores viários para vir arejar a zona sul e, portanto, a criação desta biodiversidade e deste solo úmido favorece as brisas e permite uma maior circulação e arrefecimento através destes eixos, que para nós também era absolutamente crucial. O que é que se vai passar? Isto está estimado, um orçamento para a primeira fase são 12 milhões de euros, 12 milhões e 600 e tal mil, para a obra. Depois temos os projetos e estudos e temos agora um faseamento que é começar a preparar, vamos lançar o projeto de execução nesta fase que será concluída em 2026, depois a empreitada e, portanto, a obra começa em 27. Este é o primeiro troço, o segundo troço será a seguir a este. Obrigada.